É como os créditos de carbono. Funciona da mesma forma esse mercado. Então, você tem a opção de também vender os seus créditos para cana-de-açúcar. A Bonsucro tem uma plataforma para fazer essa comercialização e nós temos uma pequena porcentagem dessa transação para cada crédito vendido. Então, 50% dessa tarifa de transação é investida no Fundo de Impacto Bonsucro. E assim, nós podemos ter uma comunidade maior de cana-de-açúcar sustentável capaz de se beneficiar da produção de açúcar certificado usando essa comercialização, esse mercado de créditos de cana-de-açúcar. Então, membros compradores que já compraram créditos da Bonsucro incluem o Barry Callebaut, Friesland Campina, General Mills, Hershey, PepsiCo, Unilever e muitos outros. Isso é demonstrado, então, através do seu compromisso de participar do açúcar sustentável. Então, o Fundo de Impacto da Bonsucro, ou BIF, como nós chamamos, de forma abreviada, foi lançado em 2022, o ano passado, portanto, tivemos já 3 chamadas de propostas para pequenos produtores e também trabalho decente, direitos humanos. Então, o ano passado nós concedemos 9 recursos e a 7 numa categoria aqui mostrada, aqui trabalho digno, direitos humanos, 28 submissões, propostas foram recebidas e nós temos um processo que vai ser mais detalhado depois, que tem um comitê de seleção de projeto com uma secretaria, membros, conselheiros nomeados e temos um presidente que vai falar depois a vocês, a Michelle, que então ajuda a avaliar essas propostas recebidas. Então temos 7 projetos e 8 países que já receberam, então, esses recursos. Nós temos também um sistema de monitoramento, avaliação e aprendizagem, MEL, que ajuda na avaliação. Então, temos um parceiro nessa estrutura MEL que nos dá apoio aos beneficiários desse fundo. Então, nós temos aqui 432 mil libras já concedidas em termos de recursos, incluindo a América Central, do Sul, mas podemos ter projetos também no Paquistão, na Índia, então, que reflete, portanto, onde os nossos membros estão e da onde vêm esses créditos de cana-de-açúcar. Próximo slide. Então, os recursos concedidos o ano passado, o ano 1, aqui nós temos essas organizações com seus projetos. Então, temos a Raizen, que desenvolveu, então, um trabalho muito interessante, uma rede de monitoramento para otimizar o uso da água e de pesticidas. Tivemos também um projeto em andamento no México, a fim de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Trabalhamos também com a Solidariedade, Raizen e em projetos multipaíses como a Colômbia, Uruguai, Paraguai, além do Brasil, em que nós temos o incentivo de pequenos produtores em direção à certificação e também trabalhamos com a Sobari e a Copercitrus, a cooperativa no Brasil, e também a WWF no Paquistão, e em que os pequenos produtores podem também ter apoio na sua certificação. E acabamos de aprovar no final de março 2 concessões de recursos, um no Brasil, com a Proforest e seus parceiros, e vendo como desenvolver, então, uma caixa de ferramentas em que os nossos parceiros possam realizar a due diligence de acordo com os direitos humanos para usinas de cana-de-açúcar. Então, com relações trabalhistas. E também trabalhamos na Índia e na Tailândia com essas organizações
para melhorar também a due diligence sobre direitos humanos e o trabalho digno de formas muito interessantes, adaptando, portanto, soluções de tecnologia e técnicas para entendermos como é a mão de obra. Então, com ferramentas para nos assegurarmos de que haja um benefício dos trabalhadores migrantes e que eles tenham realmente condições de trabalho dignas. Próximo. Então, agora vou passar a palavra de volta a Sophie, que vai lhes falar um pouco mais sobre a chamada de propostas ano 2, mais direcionado a direitos humanos. E vamos, assim, falar do que é do seu interesse. Obrigada, Duncan. E, então, nós, esse ano, temos já 2 chamadas de propostas, e então nós temos aqui 16 de maio, que fizemos o lançamento dessa chamada de propostas, que é destinada a trabalho digno e direitos humanos, eliminando o trabalho forçado e trabalho infantil, melhorando saúde e segurança nas condições de trabalho de trabalhadores na área de cana-de-açúcar. Então, temos 2 tipos de benefícios disponíveis esse ano. Então, cada chamada de proposta oferece 2 concessões de inovação, até 50 mil, e também cada um para projetos com a duração de 12 a 18 meses, e esses recursos são para testar e validar abordagens inovadoras, ferramentas e tecnologias, e os benefícios de impacto são para projetos maiores, de maior escala, mais longos, então de 18 a 36 meses, demonstrando resultados tangíveis e impacto para a comunidade da cana-de-açúcar, também melhorando o conhecimento e o aprendizado para o setor. Então, para serem elegíveis, para se aplicarem para receber recursos da Fundo de Impacto Bom Sucro, as propostas devem estar alinhadas com os princípios, critérios e limites definidos pelo padrão de produção Bom Sucro e devem contribuir para alcançarmos o plano estratégico da Bom Sucro. Esse ano estamos aplicando temas transversais para envolver questões de gênero e pequenos produtores, então esses 2 temas serão priorizados. O comitê de seleção de projetos vão avaliar os seguintes critérios para todos os recursos concedidos: colaboração, reunião das pessoas, uma teoria sólida de melhora, tecnologia, participação e envolvimento de partes interessadas locais, mensurabilidade, impacto e visão de ganhar escala. Vou falar mais sobre isso durante o nosso webinar. Para serem elegíveis, portanto, os proponentes devem ser um membro da Bom Sucro em conformidade com todos os requisitos de serem membros, e também vamos priorizar as propostas em que haja um consórcio com múltiplos membros incluídos. E a maioria das atividades de um projeto devem ocorrer em um ou mais de um país priorizados pela Bom Sucro, como podem ver aqui no mapa. Isso na chamada de propostas. Outras regras de elegibilidade: os projetos todos devem ter um cofinanciamento no mínimo de 30% do custo total do projeto, e o cofinanciamento pode ser feito em termos de bens e serviços ou financiamento oferecido pela organização, de parceiros ou doadores. E o BIF também não visa dar apoio a projetos que ofereçam valor, melhor dizendo, o BIF é
tem a intenção de dar apoio a projetos que possam oferecer valor pelo dinheiro, através de inovações substanciais ou intervenções que sejam catalisadoras. Não vão financiar projetos de campo em estado inicial, ou consultoria, ou eventos. Então, sobre essa chamada de proposta, é uma ação coletiva para fortalecer os direitos humanos e promover o trabalho digno no setor de cana-de-açúcar. Como eu disse, nós temos 2 recursos de até 50 mil libras cada um e um de até 150 mil libras. E o prazo para as notas conceituais é 3 de julho e a duração do projeto são de 12 a 18 e o outro de 18 a 36 meses. E o impacto esperado é eliminar trabalho infantil ou forçado e melhorar também saúde e segurança e condições de trabalho daqueles que trabalham na cana-de-açúcar, nesse setor. Também os beneficiários são as unidades produtoras ou as usinas em países elegíveis. E os pequenos produtores e o gênero feminino serão priorizados. Então, nós temos aqui um processo de seleção competitivo de 2 espaços. Em primeiro lugar, nós recebemos as notas conceituais e o comitê de seleção de projeto avalia, então, essas notas conceituais de acordo com os critérios de avaliação e fazem uma lista reduzida de proponentes que vão, então, depois submeter uma proposta completa. Todas as propostas terão feedback da Bonsucro e depois do due diligence ser feita, nós vamos ter a negociação do acordo dos recursos e esse processo de due diligence. Assim, o primeiro estágio do processo de submissão é apresentar uma nota conceitual que não pode, que tem ter mais de 5 páginas, então no máximo 5 páginas, pode ser em inglês, espanhol ou português. Então, por favor, assegure-se de você verificar os campos relevantes. Se você estiver querendo um benefício de inovação ou de impacto, então clique no quadradinho de acordo com isso, se é um projeto de adaptação climática, de gestão de água, direitos humanos, trabalho digno. Então, aqui também queremos saber o orçamento total do projeto. Então, aqui o cofinanciamento e mais o valor dos recursos concedidos pelo BIF. Então, agora vou passar a palavra para a Michele, que vai falar sobre esses reflexos do projeto a partir da comissão de seleção. Sim, aqui é Michelle Marchand. Só alguns elementos que eu posso trazer, então, para essa questão do comitê de seleção do projeto. Somos um grupo de pessoas voluntárias que tentam ajudar essa iniciativa da Bonsucro. Temos 3 membros, normalmente, 2 ou 3 participantes da Bonsucro e eu. Então, nós temos uma ampla gama de diferentes formações, vemos a parte de agrícola, usuários e usinas. Eu, na verdade, estou do lado do etanol, então uma pessoa que trabalha com biocombustíveis na indústria de combustíveis, também trabalha com soja e dendê, então temos essas diferentes abordagens nesse comitê e essa parte com que eu contribuo, mas nenhum de nós sabe tudo sobre todos os assuntos, então o comitê é muito importante para termos mais pessoas com diferentes formações, porque realmente é muito difícil avaliar os projetos submetidos, que são muito, muito bons, fico muito bem impressionada com a qualidade dos projetos que recebo, que avalio, então eu acho que a nossa mensagem é: tente manter esses projetos relativamente claros e simples de entender, porque é muita coisa para a gente ler, e se nós entendermos de forma fácil, isso ajuda a dar uma pontuação maior, em vez de termos que ter dificuldade para entender. Então, também é importante para nós
que os resultados sejam compartilhados com a comunidade, porque, obviamente, nós temos os recursos da Bom Sucro dedicados a isso, então queremos que os projetos sejam mais usados na comunidade de forma mais abrangente, em toda a comunidade da Bom Sucro e o setor de cana-de-açúcar. Isso, às vezes, não fica muito claro quanto estava no primeiro ano. Então, esse é o nosso segundo ano. Outra coisa que eu diria, então, é que ainda estamos aprendendo à medida que prosseguimos. Precisamos, portanto, de mais pessoas que nos ajudem nesse processo de classificação, pessoas da comunidade, e também, se você estiver apresentando um projeto, claro que você não pode classificar ou ranquear um processo por causa de conflito de interesse, mas definitivamente, se estiverem interessados nessa abordagem e não participar de uma chamada de proposta, por favor, contate a Bom Sucro, adoraríamos ter a sua participação nisso também. Acho que era o que eu queria dizer nesse momento. Tenho certeza que haverá perguntas e eu vou ficar aqui para respondê-las, se porventura houver. Muito obrigada, Michele. Então, sim, realmente agradecemos as suas questões levantadas. Por favor, lembrem-se de colocar as suas perguntas na função Q&A, QIA, nós vamos falar sobre elas daqui a uns 5, 10 minutos. Se tiverem perguntas, por favor, então encaminhem através do Q&A. Então, eu vou agora falar um pouquinho sobre algumas dicas gerais em apresentar uma proposta sólida para o Fundo de Impacto Bom Sucro. Então, aqui, dicas gerais. Por favor, leia e entenda toda a informação disponível para a proposta. Tem muita informação no nosso website com relação à chamada de propostas, todos os documentos necessários também, consulte-os. Temos os documentos também do ano passado. Pense sobre o critério de avaliação e como a sua proposta estará atendendo às necessidades. Siga as instruções para a chamada de proposta e complete a nota conceitual também, como mostrado ali. Pense sobre suas exigências de elegibilidade, se você está de acordo com todas elas, vocês vão checar se tudo está completo, se estão de acordo com os critérios de elegibilidade, e se alguma coisa não estiver completo, então a sua aplicação não será considerada. Se tiver alguma coisa que não esteja clara ainda, por favor, peça que esclareçamos isso, e geralmente também sobre o seu projeto. Tente expressar claramente o enunciado do problema, qual é o problema, então, que está tentando abordar, apresentando uma solução de forma clara. Então, o seu projeto também tem que ter uma lógica clara e desenvolver também objetivos SMART. Então, considere também os fatores sociais, econômicos e ambientais no seu projeto e no seu contexto, e também, como mencionamos antes, nós temos aqui uma estrutura especial para o BIF, para o Fundo de Impacto Bom Sucro. Então, isso pode lhes dar algumas dicas, portanto, de como apresentar a sua nota conceitual. Use, então, essa ferramenta de monitoramento, avaliação e aprendizagem, MEL, e a Michelle e eu também temos uns aprendizados, e vejam os projetos que podem ter ganho de escala no futuro. Então, coloque o seu projeto nesse contexto e veja como outros, portanto, no setor podem aprender com o seu projeto específico. Se tiverem perguntas específicas sobre o seu projeto, podem contatar o gerente do país da Bom Sucro para resolvê-las. Então, esse ano nós apresentamos os benefícios relacionados a impacto e inovação. É importante pensar cuidadosamente qual você vai escolher para fazer uma proposta. Então, nós temos ali diferenças explicadas sobre os recursos para impacto e de inovação. Então, você deve considerar tudo isso. Obviamente, precisa se assegurar que pelo menos 30% de cofinanciamento esteja presente. Então, assegure-se de ter confiança de conseguir esse cofinanciamento de 30%. E se você estiver validando uma abordagem ou escalonando uma abordagem, você deve informar isso também. E
ter um impacto maior, portanto, se for um projeto em escala, mais do que num outro projeto de inovação. Então, como eu mencionei, a seleção dos projetos pelo comitê será feita com a avaliação da nota conceitual, de acordo com os critérios de avaliação. Eu vou explicar um pouquinho mais do que nós queremos dizer sobre esses critérios, mas, enfim, nós temos aqui a questão da colaboração, da reunião de pessoas e que queremos iniciativas que tragam novas parcerias, partes interessadas se juntem e trabalhem conjuntamente. E queremos também uma teoria de mudança sólida, que queremos ver um objetivo com uma lógica robusta para alcançarmos a mudança que buscamos. E queremos também termos conceitos que tenham uma participação de partes interessadas locais, com esse seu envolvimento e participação, então participação local. E, além disso, temos que ter a mensurabilidade e o impacto. Queremos ver, portanto, um impacto que pode ser mensurável e bastante específico, apresentado com um bom valor para os recursos concedidos pelo BIF. E a visão de podermos ganhar escala, uma solução que possa ser replicada ou ampliada para beneficiar mais partes interessadas, talvez passar a envolver uma outra região, contexto ou país com aplicabilidade em outros locais. Então, aqui um lembrete a vocês de quem são os seus gerentes de conta da Bonsucro. Então, por favor, recorra a eles se tiverem necessidade de uma ajuda específica no seu projeto. Se for uma questão geral sobre elegibilidade, pode me contatar diretamente no fundo.bonsucro.com e eu vou responder as perguntas que porventura tiverem. Tem alguma coisa que alguém queira adicionar nesse momento? Então, perguntas e respostas? Então, respondendo, sim, essa gravação será compartilhada da nossa reunião original e também aqui, Maksud, quão importante é incluir uma organização, uma pessoa do lado do trabalho social, uma organização não governamental. Nós participamos com projetos sem eles e tivemos problemas por causa de pequenos produtores e seus problemas, suas dificuldades. Então, nós essencialmente não temos que especificar que você tem que incluir uma organização não governamental ONG, mas talvez pode ser algo bom para entendermos melhor algumas coisas. Nós pedimos, portanto, que haja um consórcio que inclua mais organizações do lado da cadeia de suprimento, por exemplo, compradores, outros parceiros, organizações, e acreditamos que isso seja uma forma de você ter soluções embutidas em vários setores do setor, da indústria, em vez de ser algo mais específico. Ok? Eu vejo que é uma pergunta no chat agora e não no Q&A. Então, do Ivan, o membro da Bonsucro que faz uma proposta precisa ser líder de desenvolvimento, pode ser feito em colaboração com outras organizações que não sejam membros. Essencialmente, não membros podem ser incluídos como parte da proposta? Sim, definitivamente podem, se for algo colaborativo, um co-desenvolvimento de uma proposta, portanto, sim, tudo bem, talvez seja até melhor. Sim, nós tivemos um ou dois casos no ano passado em que era óbvio que nós tivemos uma organização usada para consultoria ou coisas do tipo. Então, nós entendemos que talvez vocês não possam implementar projetos sociais de formas mais complexas, mas o membro, o líder
que faz a proposta tem que poder implementar o seu projeto. Então, é um caso de não só encontrar um membro da Bonsuco para ter essa oportunidade de mandar uma proposta, porque nós vamos entender que isso foi feito. Bom, acho que todas as perguntas foram respondidas. Há alguma outra pergunta? Por favor, adicione-as ao Q&A. Enquanto esperamos por mais perguntas, posso, por favor, reforçar que, essencialmente, o que nós estamos buscando em termos de impacto e inovação não é só uma casa de quantos recursos vai conseguir e vai aplicar numa categoria ou outra. Se você estiver concorrendo por um recurso de impacto, precisamos ver o impacto de forma que possa ganhar escala. Então, se você estiver participando de uma inovação, nós temos que testar novas ideias, ver como ganhar escala e ver uma proposta de ganhar escala. Então, vai precisar ter 30% de cofinanciamento, então, se for para 50 mil, tudo bem, mas você tem que ter também essa questão do cofinanciamento. Então, considerem esses fatores. Essencialmente, se você tiver uma boa ideia que vai querer ganhar escala, que tem um impacto, talvez você possa perder a oportunidade se não fizer a sua proposta na categoria adequada. Então, converse com o gerente da sua área para questões ou dúvidas e explore o que você acha que deve ser melhor em termos de categoria de recursos que serão concedidos. Então, temos uma pergunta, pode explicar mais a diferença entre impacto e inovação nesse tópico? E, por favor, nos dê exemplos. Eu acho que foi explicado agora pelo Duncan, mas, enfim, exemplos. Talvez falar do ano passado, Duncan? Sim. É um pouco difícil, porque eu não quero influenciar vocês, mas nós precisamos, para o impacto, queremos ver mais do que só aprendizado, mas queremos ver números, impacto positivo das pessoas pelo trabalho desenvolvido. Sim. Ok. Quando você fala ganhar escala, o que você quer dizer exatamente no próprio país ou em outros países? Quão grande tem que ser esse ganhar escala? Em termos de escala, nós precisamos ter uma visão de escala. E como nós ganharíamos escala? Um exemplo, talvez, de escalar, quando as pessoas falam sobre isso, alguém fala, olha, isso aqui é uma boa ideia, e alguém vê aquilo e fala, nossa, é uma boa ideia mesmo, vou fazer isso também. Então, uma visão de como isso pode ser compartilhado e ganhar escala mais amplamente, pode ser dentro do país ou de uma região, pode ser internacionalmente também. Então, precisamos que as coisas tenham alcance em que nós potencialmente testamos a aplicabilidade para ampliarmos isso, esse alcance. Temos uma outra pergunta do Ahmed. Em termos de direitos humanos, a chamada de proposta, nós temos duas ações fortalecedoras com e ou, então, com que notas conceituais que serão priorizadas ou devemos ter como alvo ambas, o trabalho infantil, o trabalho forçado e a questão da saúde e segurança? Bom, se você tem uma participação numa chamada de propostas, você não vai ganhar pontos adicionais por abordar ambos os temas de uma vez só. Ok. Alguma outra pergunta de alguém? Mais alguma coisa que gostariam de abordar?
acho que eu gostaria de enfatizar novamente o, o apoio da Michelle. Eu também sou parte da comissão, do comitê de seleção de projeto, então uma nota conceitual tem que ser um enunciado claro, com um bom entendimento, por uma sinopse do que será o seu projeto, de forma que a gente possa ler e possa claramente ver, dentre 20 propostas, algo que diga, nossa, essa daqui é muito boa, dá para entender claramente o que eles estão propondo. Então, esse nível de simplicidade e clareza é muito importante, ajuda vocês a terem uma seleção, uma avaliação positiva, porque nós temos muitas coisas para avaliar, então é importante que tenhamos isso, uma nota conceitual, que às vezes tem páginas ali com informações adicionais que não são importantes ali. Então, use a nota conceitual para dizer qual é o problema e descrever simplesmente o que a proposta é, de forma inteligível, para que entendamos perfeitamente sobre o que é o projeto, como você vai fazer, o que vai fazer, quais são os resultados. Então, isso é importante para a gente, vai fazer mais fácil para a gente selecionar esse projeto. E 5 páginas é algo curto, né? Então, se você use 5 páginas de forma inteligente. Nós temos uma outra pergunta aqui, um programa de criação de capacidade pode promover boas condições em fornecedores de cana, terceiros, isso pode ser elegível por um recurso do BIF? Você pode tentar, mas provavelmente não. O fundo de impacto, essencialmente, não é projetado para substituir custos operacionais, normalmente. Então, programa de aumento de capacidade, se você, por exemplo, for tentar usar uma nova metodologia para ganhar capacidade, escala, talvez sim, mas um programa de treinamento somente com um número limitado de participantes desse treinamento, eu sugeriria que realmente não será algo que vai ser ressaltado. Então, isso é um programa de treinamento, talvez, não é? Então, não é esse tipo de programa que buscamos em termos de escalabilidade. Ok? Só mais alguns minutos, então, para perguntas e respostas. Há alguma outra pergunta final, por favor? Coloque-as na função Q&A, perguntas e respostas. A adequação de instalações de campo para funcionários trabalhando no campo ser elegível? Eu diria que se o projeto foi, por exemplo, fazer instalações melhores para os trabalhadores no campo, seria, na verdade, isso envolveria custos operacionais. Não queremos substituir os custos operacionais com esses recursos concedidos. E sim, buscamos algo que seja benéfico a todo o setor. Sim. Alguma outra pergunta?
Yeah. Okay, I think we'll move on then. Então, podemos passar adiante. Já respondemos todas as perguntas. Se tiver alguma outra coisa posteriormente, por favor, me mande um e-mail para funde@bonsucro.com, que vou respondê-la. Então, agora eu vou passar a palavra de volta ao Duncan e vou também colocar aqui o link para a pesquisa final no chat. Então, por favor, completem essa pesquisa. Muito obrigada. Duncan, por favor. Obrigado, Sophie. Esse é o slide final. Aqui agora. Então, só para encerrarmos, como eu disse no início, se tiverem perguntas, encaminhe, e também nós vamos ter a gravação dessa reunião disponível na nossa página de eventos da Bom Sucro, e nós temos também uma pesquisa, como foi dito, no chat, para nos ajudar a fazer com que os nossos webinars sejam úteis e sirvam ao seu propósito do nosso investimento de tempo, não só o nosso, mas todos vocês que estiveram conosco hoje nesse webinar. Então, por favor, use alguns minutinhos para responder essa pesquisa no chat, completando, portanto, essa pesquisa de satisfação. E se você vai participar da chamada de propostas, eu desejo muita sorte a todos. E lembrem-se das coisas básicas de que falamos. E então, tivemos essa chamada de propostas e tivemos muitos membros da Bom Sucro participando. Claro que nós temos que ter uma pessoa que seja membro da Bom Sucro participando na chamada de propostas. Então, temos todas essas informações ali, consultem tudo isso, vejam se tem mais perguntas para nos encaminhar. Então, eu, a Michelle, a Sophie, todos aqui envolvidos na avaliação aqui, esperamos ansiosamente por receber as suas propostas de alta qualidade. Então, nós queremos realmente dificultar o seu trabalho, então se atentem para tudo o que precisamos nas propostas. Muito obrigado e boa sorte a todos.